Deus abençoe-nos. Vamos ler em Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Grande Criador, te damos graças por esta oportunidade que o Senhor sempre nos dá de estar na sua casa, na sua presença, na sua palavra. Por isso, cada um de nós podemos receber mais e mais de ti, porque tu tens muitas coisas para nós, quando nós temos desejo de muitas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, vamos falar mais um pouco de coisas conhecidas, mas que irá nos ajudar. O precursor da segunda vinda. Houve muitos profetas que precursaram, isto é, vieram na frente, até que apareceu Cristo. Mas tinha que ter todos esses profetas do Antigo Testamento. Tínhamos que ter a queda, tínhamos que ter a lei, tínhamos que ter os salmos, os profetas, os cânticos. Tivemos que ter um bom período para depois chegar o precursor, que foi João Batista, como nós lemos aqui na Palavra de Deus, em Malaquias 3. Agora, Deus mesmo envia o anjo para preparar o caminho para ele. É assim como ele prepara uma noiva para ele. Ele não prepara para os outros, ele prepara para ele. A Bíblia ainda diz, tendo-a purificado pela lavagem da palavra. Então, é ele quem vem e purifica esta igreja para ele mesmo. Então, é ele que manda um precursor que vai diante dele mesmo. E você, para ter uma pessoa que vai na sua frente preparando o caminho, você quer uma pessoa que saiba o que está fazendo. Então Deus tinha que ter um homem, e este homem sabia o que estava fazendo. Contudo, a sua mensagem, a sua maneira de pregar, era uma maneira louca, mas ele era o profeta do dia. Não puderam entendê-lo. Como nunca entenderam um profeta, eles não puderam entender também João Batista, o precursor. Mas foi preciso, apenas pensando nisto,
foi preciso estes profetas do Antigo Testamento para precursar o Cristo do Novo Testamento. Ou mesmo os profetas do Velho Testamento precursando João Batista no Novo Testamento. E João Batista sendo precursor de Jesus Cristo, que veio após ele, porque João preparou o caminho da maneira correta que Cristo queria. Uma denominação não pode fazer isso. O sistema de pregações, o sistema levítico de sacerdócio, não podia preparar o caminho do Senhor. Então Deus tomou um homem só. E através daquele homem, de uma forma louca, suas pregações, que não era fácil de entender, não porque era de expressões difíceis, mas porque suas palavras eram duras, raça de víboras. E não é fácil um pregador chegar a chamar o povo de raça de víbora e ter gente. E a gente vê que o ministério dele foi uma meia dúzia, este precursor. Mas ele veio para fazer uma coisa. Ele veio só para preparar o caminho diante do Senhor, para que o Senhor, a seu templo, ou viesse a seu templo, não a seu tempo, mas o Senhor viesse a seu templo, viesse ao seu corpo. Foi isso que aconteceu. Aí depois que João Batista preparou o caminho, o Senhor veio num corpo, porque ele era o precursado. Mas o precursor tinha feito a sua parte. Estava pensando que a mensagem que ele ia trazer, e parece que não era dessa forma que a mensagem veio. Olha para você ver. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Isso é da primeira vinda. Porque nós temos versículo na Bíblia que diz também quem suportará o dia da sua vinda, que é a segunda vinda. Mas aqui é da primeira vinda. Quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives. Ele não seria um ouro, ele seria o fogo. O fogo que purifica o ouro. Então a Bíblia diz, ele seria como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Onde ele passava, ele limpava. É o sabão dos lavandeiros. Então quando chegava João, quando chegou Jesus, parecia não ser esse tipo de homem. Se alguém ficasse procurando, falava, mas cadê o sabão? E a mensagem dele era exatamente uma mensagem que tinha um meio de limpar. Porque não adianta nada você ter um sabão que não limpa. Por isso a Bíblia diz que é o sabão dos lavandeiros, daqueles que já estão acostumados a lavar e a limpar. É como hoje, as mulheres gostam do sabão, o sabão é o mais caro. Ela usa o mais barato, mas ela gosta do mais caro. Por quê? Porque o mais caro limpa mais. Isso é real. O mais caro limpa mais. Não é brincadeira. É porque ele limpa mais. Então, assim Deus mandou profetas. E depois veio o profeta João Batista, que veio também como o sabão dos lavandeiros. Ele veio limpando. O povo estava sujo. E ele veio limpando. E para começar, se você olhasse a vida natural de João, você diria, não pode ser ele. Se você ouvir a história que o irmão Brana conta de João, e diz que João Batista devia passar uns 2, 3 meses sem tomar banho. E entrava na cidade
para uma pregação. Eu creio que o irmão Brana falou. Mas isso daqui parece estar em contradição. Não, isso é para mostrar que a mensagem que ele tinha era diferente. O que ele pregava limpava as pessoas, limpava a congregação. Depois veio Jesus limpando a congregação com azorrague e batendo nos pregadores e batendo naqueles que estavam vendendo animais de sacrifício. Para vocês verem que quem é que tinha que vender? Era aquele povo que tinha que vender, porque eram animais de sacrifício. Mas por que Jesus bateu neles com o azorrague? É porque não era tempo daqueles animais de sacrifício mais. Eles estavam com animais de sacrifício e sacrificando o Filho de Deus, que era o verdadeiro animal, aquele animal de Deus, que era o Cordeiro, para os purificar. Então, eles não quiseram a Cristo, eles quiseram ficar com a forma que eles tinham do Velho Testamento, de mensagem de 2000 anos, porque nós temos aí mensagem de 6 milênios no tempo que nós vivemos. Nós não vivemos apenas com mensagem de 1000 anos, mas mensagem de 6 milênios, desde quando foi formado o mundo fisicamente nesta terra. Então, vai para 7.000 anos, e no 7º milênio a igreja descansa. Assim como Deus descansou no 7º dia, porque tinha completado a obra, a igreja está vivendo os seus 6.000 anos, e ela descansa agora no milênio, 1000 anos de paz. Amém. Bom, mas nós estamos pensando nisto de um precursor. Os profetas com suas mensagens, todas as mensagens anteriores precisavam existir. Nós não poderíamos ter a mensagem de Cristo sem ter tido a mensagem de Moisés. Você não poderia ter a mensagem de Moisés sem que antes tivesse a mensagem de Noé. Você não poderia ter a mensagem de Noé sem que antes tivesse a mensagem de Enoque. Porque sempre um vem após o outro. Um é precursor do outro. E cada um tem uma mensagem para o seu dia. E precursa um ministério. Vem na frente de um ministério. Isso é o precursor. Aquele que toma a dianteira. Aquele que vem na frente. E foi isso que fizeram os profetas do Velho Testamento. Foi isso que fez a lei. Você não poderia ter a graça sem a lei. A lei tinha que precursar a graça. Porque a lei faria caminho, a Bíblia diz que a lei é um condutor. Estava conduzindo a quem? A lei era um precursor. Estava precursando quem? Cristo. Você não podia ter graça sem que primeiro tivesse a lei. Você não podia ter os trovões sem que primeiro tivesse o Calvário. Ele foi nosso precursor. A Bíblia diz aqui em Hebreus 6, 19 e 20, o qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor. Você não pode ir além do véu se Jesus não tivesse ido primeiro além do véu. Ele foi o nosso precursor. Ele preparou o caminho. Ele foi o condutor para isto. Se não tivesse o seu ministério, não poderia ter o nosso. Se ele não tivesse rasgado o véu do templo, Brana não poderia ter uma mensagem que rasgasse o véu dos mistérios. Tem que ter sempre o precursor. Cada pregador,
Você tem Pedro no lugar certo, no dia de Pentecostes, para confirmar os irmãos. Aquilo ali era certo. Você tem que ter eles parados no Pentecostes. Antes de descer o Pentecostes, você tem que tê-los parados, quietos. Ficai em Jerusalém. Ele não diz ficai orando, ficai pregando. Não. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando eles ficaram em Jerusalém, e o seu silêncio precursor veio na frente da descida do Espírito Santo. Mas se eles não estivessem quietos, o Espírito Santo não podia entrar. A Bíblia diz que estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. Se não tivesse reunidos no mesmo lugar, no mesmo Senhor, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma compreensão, no mesmo Deus, não poderia receber a descida do Espírito Santo. E assim somos nós hoje. Hoje nós queremos receber trovões sem estar no mesmo lugar. Cada um está num lugar. Pode ver na Bíblia, estando eles no mesmo lugar. Atos capítulo 2. Aí veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foi vista repartida línguas como de fogo sobre cada um deles. Mas por quê? Porque eles estavam em silêncio. Eles estavam quietos. Jesus não falou para eles, vocês vão para lá e fica fazendo barulho. Vão para lá e começa a pregar até que eu desça. Ele só disse, ficai em Jerusalém. E eles ficaram e não saíram e não pregaram. É o que cada um de nós deveríamos fazer. Ficar na revelação até que do alto sejais revestido deste poder da revelação. Que tem gente que fica, mas não é revestido. Eles ficaram em Jerusalém, mas não foram revestidos. Eles ficam nos Estados Unidos, mas não estão revestidos daquilo que Deus revestiu Brana no seu dia. Mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Aí você pode sair pregar. Você pode sair e ensinar. Foi isso que Pedro, no dia de Pentecostes, fez. Eles perguntaram, que faremos, varões irmãos? E Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós, é uma mensagem. O povo deveria entender que sempre Deus teve uma mensagem. E não adianta o doutor Lucas estar por perto e ser um doutor. Não adianta um outro que não falhou, o apóstolo do amor, o João, estar por perto e querer fazer a obra. Não era para ele, porque Jesus já tinha falado. E quando te converteres, ele falou com Pedro. Quando você converter, Pedro, confirma seus irmãos. Então não era para outro confirmar. Quando Pedro foi convertido no dia de Pentecostes, e eles perguntaram, o que faremos? Ele diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, é importante? Mateus estava lá. Mateus que escreveu Mateus 28, 19. Ide por todas as nações, por todo o mundo, e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. São Mateus estava naquela reunião. Ele não levantou para poder atrapalhar São Pedro, e falar, São Pedro, eu já disse ali atrás, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Mateus sabia qual era o nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. E quando Pedro citou no dia de Pentecostes, ele citou por revelação. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabia o nome do Pai. Não adianta você querer uma pessoa que não saiba um novo nome para poder pregar. Nós deveríamos não pregar se não sabemos o novo nome. Se o Espírito de revelação dos selos, dos trovões, não foi derramado sobre nós, os pregadores, nós deveríamos deixar o púlpito. Porque precisamos daquele Espírito que foi derramado para que possamos nos revestir desse Espírito e pregar às outras pessoas, dar para as pessoas o que o Espírito Santo quer dar nesse dia final. Você pensa que o Espírito Santo hoje quer fazer fila de oração? Se você conversasse com o Espírito Santo, ele diria, eu já fiz isso aí. E no Calvário, se você crer em mim, não precisa nem ir na fila. Creia e seja curado. Você pensa que ele iria dizer para nós, saia aí pregando para todo lado o Evangelho? Ele já mandou. O Evangelho já foi pregado a todas as nações. Estamos agora com o Evangelho na última nação, que é exatamente aqui no fim do mundo. Quando o Evangelho chega aqui, é porque ele cumpriu o seu papel anterior. O Evangelho pregado anteriormente precursou o nosso Evangelho. O Evangelho que não tinha revelação, o Evangelho que não sabia dos selos, que não sabia dos trovões, que não sabia o novo nome, precursou o nosso tempo. Agora você está nos dias de um Evangelho que sabe o novo nome, um Evangelho que sabe que o Cordeiro saiu do trono, e você vai ter que encarar isso hoje. Não é pensar, eu vou pregar então como Moisés pregou, está errado. Eu vou pregar só como Jesus pregou. Jesus falou, vocês fiquem em Jerusalém para ser revestido do poder. Não é só com o que eu dei para vocês, mas com o que eu vou derramar no dia de Pentecostes. É um precursando o outro. Quando chegou no tempo de William Branham, nós vemos todos os mensageiros das eras. Cada mensageiro da era foi um precursor da era que viria. Paulo veio primeiro, um precursor da era de Irineu, e assim por diante. Irineu, um precursor da era de Martim. Martim, um precursor da era de Columba. Columba, um precursor da era de Lutero. Aí Lutero, um precursor da era de Wesley. Wesley, um precursor da era pentecostal. Pentecostes, um precursor da era do Elias. Elias, um precursor do sétimo anjo. Aí a pessoa fica, mas como? Enquanto não terminou aquele ministério de restauração, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11. Não podia entrar o ministério da revelação. Enquanto não terminasse o ministério das eras, que fosse pregada de Éfeso a Laodiceia, enquanto não terminasse, não podia entrar o próximo mensageiro. Enquanto não terminasse o ministério do sétimo mensageiro, não poderia vir o ministério da igreja, noivo ou esposa, como você queira. Primeiro tem que ter aquele precursor. E você, quando prega aqui, o irmão Branham diz, quando você olhar para trás e ver onde tudo isso aconteceu, ali foi onde os selos foram revelados. Quando você olhar para trás, mas tem gente que ainda está querendo olhar para frente, está querendo ver a revelação do selo lá na frente. Não, já aconteceu lá atrás, lá na América do Norte, através do sétimo anjo. Ele tinha que fazer isso. O sétimo anjo
foi um precursor da noiva. É tão simples a mensagem. É só você segui-la. Você não pode ter a mensagem da noiva sem ter a mensagem do precursor. Você diz, eu tenho a mensagem de Jesus, eu tenho a mensagem de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. Não vai adiantar. Você tem que ter a mensagem que precursou a sua, para que você aprenda dali, porque é aquela que traz um alimento para você multiplicar na próxima era, que é a sua era. Você não tem o ministério de Brana, você não terá o ministério da esposa. Você não pode ter o ministério aqui da esposa de João, sem que primeiro tivesse o ministério de Brana, Elias, sétimo anjo, filho do homem. Amém. Eu acho que essas coisinhas, se a gente pode aprender, isso aqui deve ser tudo para nós, para ver que o precursor que viria nesse último dia, já não é mais da primeira vinda foi João. E agora é um precursor da segunda vinda. O precursor vem, faz seu trabalho, entra o precursado. Quer dizer, o precursor João, entra o precursado Jesus. O precursor que você tem, Elias. Aí entra o precursado, o sétimo anjo. Quando isso entra em cena, você tem uma mensagem muito mais forte, muito mais excelente. Porque é uma mensagem que Deus tem enviado gradativamente. É como dar a luz. O irmão Brano tem ensinado isto. Se você está numa escuridão, você não pode sair no claro de uma vez, senão você se cega. O problema das pessoas é que elas saem da Trindade e querem vir direto para os trovões. Não dá conta. Por isso você vem paulatinamente. A mensagem foi enviada, a luz foi enviada de pouco a pouco. Deus mandou Paulo, mandou Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Pentecostes. E aí ele veio. Aí Deus veio. Mas ele enviou um anjo preparando um caminho para ele mesmo. João Batista preparou o caminho para Cristo. E que foi, quem enviou João? Cristo. Quem enviou Brana? Cristo. Preparando um caminho para a mensagem que viria. Foi isto que fez o nosso profeta. Por isso você vê que o ministério dele, ele não começou como profeta. Mas Deus falou com ele desde criança. E depois ele passou por momentos mais terríveis. E aqueles momentos era para lhe dar uma mensagem. Quando aquele irmão disparou seu rifle nas pernas do profeta, e que ele estava para ficar sem perna, e ele diz, eu não poderia viver sem minha perna. Então ele disse para o médico, suba mais um pouquinho e corta o pescoço. É como dizer, não consigo viver sem minhas pernas. E o que ele fez naquele tempo? Não é como hoje. Te dá uma anestesia, você dorme. Aí vai lá, corta, faz de tudo. Nos dias de William Branham não era isso. Era tomar éter e depois aguentar. Aquilo anestesia um pouco e aí você tem que aguentar eles cortarem o que precisava cortar, porque a perna dele ficou quase toda arrebentada naquele tiro. Mas para que aquilo? Naquele espaço de tempo, ele estava tendo uma visão do inferno. Ele foi no inferno. Ele viu o tipo de gente no inferno. As cabeças d'água no inferno. Os grandes raibãs, que era chamado também pelo irmão Brana de olhos de gato. Ele viu tudo isso no inferno.
a forma das pessoas conversarem. Em 1923, 40 anos mais tarde, ele foi pregar a mensagem: almas que estão em prisão agora. Porque ele tinha estado dentro de uma loja e ele escutou o mesmo ruído que ele escutou no inferno. Ele olhou nas pessoas que estavam subindo aquelas escadas, aquelas cabeças d'água, aqueles olhos de gata. Ele diz: estava no inferno, dentro da loja. Tem hora que a pessoa se apraz,ca dentro da loja. O irmão Branham, dentro da loja, estava tendo a visão, repetindo a visão de 40 anos atrás, porque é o número do juízo, número 40, e aqui ele estava tendo aquela visão dentro da loja, e vendo que aquilo era normal. Por isso ele diz: o inferno subiu para a terra. Você pensa no inferno que era embaixo, mas esse inferno subiu para a terra, através de homens pervertidos, de mulheres pervertidas, de ações pervertidas das pessoas, de um mundo pervertido e cruel. O inferno subiu para a terra, é onde as pessoas pensam. Se você notar, certos grupos de pessoas, elas já vestem como Satanás, elas já põem chifre. Satanás nem chifre tem. Mas para ficar feio e para dizer que é o inferno, eles põem chifre, eles pintam o corpo todo, eles fazem a maior bagunça, eles cantam os rock mais pesados para mostrar que é exatamente um inferno. Aí eles falam: se o inferno for isso, está bom demais. É que as pessoas não percebem. A mulher que usava aquele Ray-Ban percebia que ela estava no inferno? Não. Aquela com a cabeça cheia de laquê, cabeça grande, cabeça d'água, ela sabia que estava no inferno, fazendo uso de muitas coisas do dia presente, mas que eram coisas do inferno. Elas não percebiam aquilo. O povo não percebe o lugar que eles vivem, o lugar que eles moram, com quem eles conversam. Você nunca para conversar com uma pessoa que está falando palavrões. Você nunca para perto de um homem que está falando só em mulheres, futebol e outras coisas mais pervertidas. Tem gente que gosta de parar e comentar com eles também. Então você estaria no mesmo inferno, na mesma situação, no mesmo lugar que aquela pessoa perdida está. Mas Deus vem trazendo uma mensagem, como a mensagem que o irmão Branham pregou em 1963, almas que estão em prisão agora, mostrando que o inferno estava em cima da terra. Então, se a gente prega que o inferno está em cima da terra, diz: então tá bom demais, vou ficar por aqui. Eles não têm paixão pela verdade, eles não têm amor pela verdade, eles não têm vontade das coisas celestiais. Vai chegando um ponto que nós mesmos crentes vamos querendo ficar com as coisas do mundo, provando que nós não somos eleitos. Vamos buscar coisas do mundo ao invés de buscar as coisas de Deus. Isso vai provando que não fomos precursados por uma mensagem que é limpa, uma mensagem que tem o sabão dos lavandeiros, uma mensagem que é fogo, que purifica o ouro, fogo do ourives. Eles não querem isso. Então eu tenho que terminar essa leitura que é simples, mas ele diz assim, ó: e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. Aqui está. Quem eram os filhos de Levi? Eram os sacerdotes. O que estavam precisando, já quando chegou em Malaquias para poder começar um Novo Testamento, o que era aquele tipo sacerdotal? O que era aqueles Levi? Já estavam precisando de uma purificação.
que muitas vezes nós, os pregadores, estamos precisando é de purificação, de sermos afinados através da palavra, e a diz: purificará os filhos de Levi. Aí vamos dizer, purificará os filhos de Deus hoje, os pastores, que diz ser da linhagem de Melquisedeque, porque até Cristo veio a linhagem de Levi, de Cristo para cá é a linhagem de Melquisedeque. Será que não precisamos de uma purificação também? Isso falando de Levi, falando de sacerdote, falando de pastores, falando de obreiros, cada um de nós. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Não adianta trazer nada para Deus, oferecer um cântico, oferecer uma oração, oferecer uma pregação para Deus, se não tem passado pelo fogo do ourives, se não tem passado pelo sabão dos lavandeiros. Isto é, cada pregador, cada profeta anterior, cada mensageiro das eras da igreja tinha o seu sabão que lavava o povo naquele dia, isto é, sua mensagem, tinha o fogo, trabalhava exatamente o pregador como o fogo do ourives, para poder purificar o ouro, queimar o ouro até sair as escórias. Muitas vezes as provações, as lutas que nós passamos, é para poder nos purificar, para tirar a sujeira, a escória. É assim que faz o fogo no ouro. O ouro não termina. Quanto mais fogo, mais puro ele fica. Quanto mais fogo, mais provação, mais luta para a vida do crente, mais firme ele fica. Ele não pensa: eu vou parar de ir na igreja, vou parar de servir a Deus porque não está me valendo nada servir a Deus. Ele não pensa assim, porque aquele fogo o está purificando para ele estar mais limpo diante de Deus. Aquele sabão dos lavandeiros, aquele sabão que vem através da luz, da revelação que o profeta trouxe, é para limpar a nossa vida, tirar de nós esses credos, esses dogmas, essa maneira errada de crer. Muitos crentes que estão no milênio hoje e eles não estão vendo morte. O próprio William Branham diz: não haverá morte no milênio. Eles estão vendo morte por aí e eles têm coragem de dizer e pregar que estão no milênio, e a congregação louva a Deus e a congregação está cheia. Falta o fogo do ourives, o sabão dos lavandeiros, para purificar este povo com seus cânticos fora da mensagem, fora da palavra. Quando Deus vem e diz: e cantava um novo cântico, as pessoas não se apraz naquilo. E é o que Deus tem para o nosso dia. E cantava um novo cântico. Quando? Quando o Cordeiro tomou o livro. Capítulo 5 de Apocalipse. Quando ele tomou o livro e converteu em leão, no capítulo 10 de Apocalipse. Revelou a palavra. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso e cantavam um novo cântico, isto é, um cântico que adora a Deus na revelação completa. Adorei a Deus na graça, adorei a Deus na fé, adorei a Deus no 5, mas agora eu adoro a Deus na perfeição, eu adoro a Deus no 7. Eles não entendem isto, mas é o tempo desta adoração, isto é, cantar, adorar, cantar cânticos, adorando ao Senhor nesse tempo. Não que não possa cantar os outros hinos, pode, você pode cantar, tem muitos hinos bons aí atrás, que você pode tomar e cantá-los, não tem problema de você cantá-los, mas que você reconheça que nesse dia, nesse tempo, aqueles hinos que nós tínhamos eram hinos precursores dos novos hinos. O que você tem hoje é novo cântico.
A maioria não dá valor. Eu quero chegar até terminar aqui, rápido. A semente não herdará com a palha. As coisas conhecidas para mostrar este precursor. E ali foi onde o anjo do Senhor apareceu em público. Ele estava falando do rio Ohio. Quando apareceu aquela bola de fogo lá no rio Ohio, às 2 horas de uma tarde. E uma voz veio dela, daquela bola de fogo, e disse: como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem precursará a segunda vinda. Eu fico pensando como as pessoas não têm entendimento desta mensagem precursora. E se não tiver entendimento da mensagem, não terá entendimento do precursor. Teria que ter os mensageiros precursando, olha bem, 6 mensageiros precursando o 7º. Porque nos dias da voz do 7º anjo é que seria revelado o que os 6 mensageiros antes não podia revelar, não podia saber. Mas nos dias da voz do 7º anjo, o precursor da vinda é Apocalipse 10. Olha para você ver, o precursor é Apocalipse 10, 1, é o anjo forte. Ele é o precursor de 10, 7. Olha para você ver, o anjo forte descendo do céu, quer dizer, vindo primeiro, ele é o precursor. E quando ele chega e pisa na terra, ele é o 7º anjo. Então, o anjo forte é precursor do 7º anjo. O 7º anjo prega a palavra, revela a palavra nos seus dias, revela a palavra para o povo e vai embora. Ele é precursor de João. Ele vem na frente. Ele é precursor da esposa. É ele quem prepara a esposa. Não é a esposa que prepara ele, não. É ele que prepara a esposa. A mensagem precursora é a mensagem que me prepara para o rapto. Por isso você tem as mensagens, primeira e segunda etapa do irmão Branham, elas eram precursoras da terceira etapa, que era a mensagem precursada. Sem aquela mensagem, você não pode ir no arrebatamento. Aí você tem a mensagem do 7º anjo, a terceira puxada, que ele diz foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos 262. Foi o que Branham pregou. Quer dizer, isso já aconteceu. Isto é uma mensagem precursora daquela que João viria depois, que é você, que é a igreja, que é a noiva do último dia, que comia aquela revelação, comia aquela mensagem do precursor. Vocês estão entendendo? Tão simples, né? Você está comendo uma coisa que já foi preparada para você. Precisava, o precursor, ele prepara uma coisa para a hora do precursado, o que vem na frente. O precursor é que prepara. E é assim que Deus mandou o 7º anjo para revelar os mistérios. E o 7º anjo vem revelando os mistérios e ensina para nós. E sem os 7 trovões, você não tem fé de rapto. E ele diz: com o que nós temos agora, não podíamos fazer esse rapto. Primeiro selo 75. O que é que nós temos? Fé em Deus, fé em Jesus, fé em cura divina. É o que nós temos. Não podemos fazer esse rapto. Essa turma de crente hoje nosso, por todo o Brasil e o universo, que tem a fé em Deus, fé em Jesus, fé em cura, não tem fé de rapto. Quero ver eles passar sobre isso daí, ter fé de cura, fé em Deus, fé em Jesus Cristo, que foi a manifestação, o visível, que manifestou o invisível. Eu quero ver eles ter esta fé, que os trovões foram revelados. E o que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38.
Que coisa! Como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem precursará a segunda vinda. Agora, não tem uma mensagem sem um mensageiro. Tua mensagem, se é tua mensagem, ele tem que ser o mensageiro. Tua mensagem. Ele tem uma mensagem. O sétimo anjo tinha uma mensagem que o sexto, que o quinto não tinham. E nenhum deles podia preparar o povo para o arrebatamento. Nenhuma mensagem pentecostal, que é muito bom falar em línguas estranhas, curar enfermos, expulsar demônios, fazer um grande trabalho diante do público, é muito bom, mas não trará fé de rápido. É assim diz o profeta, 1 selo 75. Se eu digo que o profeta diz, vai lá e você vai ler. Ele está falando isso. Como o anjo veio a mim, uma repetição. Como o anjo veio a mim e a sua comissão 128. Luz veio do céu, que é a bola de fogo. Escuta. Ela pairou exatamente sobre o lugar onde eu estava. Uma voz falou dali e disse, assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, você tem uma mensagem que precursará a segunda vinda de Cristo. E quase me matou de susto, diz o profeta. Agora, quando Jesus veio, onde estava o precursor? Na terra. Primeiro veio o precursor, João Batista. Aí vem o precursado, Jesus Cristo. Você não pode ter um sem ter o outro, porque eles estão trabalhando no mesmo dia, no mesmo tempo. Você teve João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É bom isso daí, mas você tem agora o Cordeiro de Deus. Aí entra em cena o Cordeiro de Deus, o precursor e o precursado. Você não pode falhar nisso. As pessoas falham em ver quando Deus está operando. Agora escuta, já estou encerrando. A brecha 41, que vocês já conhecem também. Mas quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora, recordem, este sétimo anjo, que é o precursor, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Ele não podia dizer, eu sou o sétimo anjo, eu estou aqui na terra no tempo da sua vinda, que ele veio no monte pôr do sol. Mas eles querem agora que Cristo, que vem de uma forma espiritual, eles querem ver Cristo de uma forma física. A forma física é brana. É isso que você tem que ver. Porque no tempo de João Batista era o precursor, uma carne que precursava outra carne, nascida por obra e graça do Espírito Santo. É outra carne sobrenatural, uma carne natural precursando uma outra carne sobrenatural, que foi o nascimento de Jesus Cristo. Agora aqui no último dia, você tem o sétimo anjo, ele é o precursor da segunda vinda. Jesus não viria aqui na terra, ele mesmo, que andou na Galileia, ele não viria aqui na terra, ele mesmo. Ele tem que vir numa outra pessoa. É por isso que ele desceu do céu. Quando ele pisou na terra, ele era brana. Esse é o corpo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem via Jesus, via Deus. Quem via brana, via Deus. Porque não tem outro meio de você ver Deus, senão através daquele homem que Deus enviou para poder manifestar seu ministério naquele dia. Amém? Eu gosto de ver essas coisas. Aí o irmão Brana confirma ainda assim, ó.
assim como João estava entregando sua mensagem. Vou repetir porque tem pregador que pega a mensagem de Mombrana e diz, aqui o 7º anjo. Aí é a mensagem. Aí é a mensagem. E você tem que ver conforme diz a mensagem do profeta agora. E recorde, esse 7º anjo está na terra. Está, não estará. Está na terra, no tempo da sua vinda. Isso quer dizer, ele veio e eu estou aqui. Ele veio, Cristo veio e eu estou aqui. A mensagem, primeira e segunda etapa, precursou essa mensagem da terceira puxada. Quando chegou a terceira puxada, aquela mensagem revelava Cristo já veio. Aquela mensagem, a terceira puxada, revelou Cristo já veio. Ele veio no Monte Pôr do Sol. Ele revelou a palavra. Ele abriu a palavra todinha no Monte Pôr do Sol. Foi o irmão Brana que disse sobre isso aí. O que nós precisamos fazer agora, meus irmãos, é crer nessa mensagem precursora. A mensagem de William Branham precursou a vinda. Primeira e segunda etapa, precursou a terceira etapa. A terceira etapa foi a vinda. Irmão Branham diz, aquilo foi a vinda. Irmão Branham diz, Apocalipse 10 era o 7º selo. O desvelar 241, diz, agora que Apocalipse 10 está revelado. Revelado é manifestado. Revelado é visto. Se não é revelado, não é visto. Agora que Apocalipse 10 está revelado. As pessoas precisavam ver que Apocalipse 10 estava em Brana, revelado, o ministério dele. Não a primeira e segunda etapa, cura divina, profecias. Não, agora, revelação dos mistérios. E agora você tem a mesma coisa, nesta hora final. A mensagem de William Branham, na terceira puxada, que Deus diz para ele, não diga a ninguém. Isto quer dizer que tem uma mensagem após aquela terceira puxada. Tem uma mensagem que teria que ser dita, teria que ser pregada, assim como a mensagem dele foi uma mensagem pregada para Cristo vir, agora teríamos que pregar uma mensagem para dar fé de rapto, a mensagem que Deus diz para ele, não diga a ninguém. Por quê? Porque João não podia dizer, porque Jesus não podia dizer do Pentecoste. Ele falou, fica lá. Mas ele não falou quantas coisas iam acontecer. E agora com o irmão Branham, Deus fez a mesma coisa. Não diga a ninguém. Porque tem uma mensagem, Apocalipse 10, 8 a 11. Pela graça de Deus, esta mensagem, ela mostra para nós os acontecimentos anteriores. Ela mostra para nós os acontecimentos do precursor. Branham foi nosso precursor. Jesus foi nosso precursor. Falando em céu, Jesus foi nosso precursor. Falando em revelação de mistérios, Branham foi nosso precursor. O que nós somos, o precursado. O que vemos no momento, o que vivemos no momento, o que temos a mensagem no momento. Ainda que isso pode não emocionar tanto a gente. A gente poderia levar isso para o natural e ver que muitas vezes marido e mulher não emocionam muito. Gostam do outro, amam o outro, mas não emocionam muito. Se vocês notarem, quando vocês namoravam, vocês emocionavam mais. Tempo do namoro, tempo que não sabe das coisas, tempo que não tem conhecimento do que virá. Então, sorri, vive uma vida, e depois de casado, você diz, mas que vida esquisita, não é como nós éramos. Nós éramos diferentes, mas por certo, agora acabou os mistérios.
Depois que aquela moça revela todos os mistérios para o rapaz revela todos os mistérios para a moça. Ele conhece todo o corpo dela, ela conhece todo o corpo dele. A igreja conhece todo o segredo de Jesus Cristo. E ele sussurrou exatamente nos ouvidos dela. Não pense agora que você vai ficar aquela coisa, como o mundo fica, aquela coisa carnal, do prazer carnal. Não, agora é espiritual. Agora você tem segurança, você está vivendo de uma forma que não vai dilacerar aquela união, aquela unidade, aquele amor, não vai desfazer, mas vai te dar capacidade de viver sem muitas emoções. Não é com a emoção até prejudica a gente fica doente de tanto emocionar, emociona com problemas e emociona com alegrias, tristezas e alegrias, são emoções contrárias. Uma de tristeza, você não percebe, mas que ela é uma forma emotiva que você chegou e que o seu sistema sanguíneo, físico, nervoso é atacado. Nós estamos vivendo um período que mais esse sistema é atacado no povo. Quase todo mundo sofrendo depressão, sofrendo do coração, porque não há coração que aguente o bombardeio que vem. É como você toma remédio forte que bombardeia os seus rins. Outro remédio forte que bombardeia o seu físico. Bombardeia o coração. As pessoas não percebem isto. E a vida espiritual, se você der vazão ao Espírito de Deus, aquilo bombardeia Satanás, aquilo destrói as angústias, destrói as depressões, tantas depressões físicas e espirituais, a que você pode constatar pela medicina e a que não se pode constatar, vai sendo desfeita quando você diz: eu creio na cura, eu creio na revelação, eu creio na palavra. Você não sabe o quanto isso é maravilhoso, que o seu sistema espiritual se levanta, realça e te dá força para vencer qualquer coisa que aparece. Tem hora que a sua vida parece que piorou. Eu passei a ser crente, piorei. Agora sou mais tentado. Sim, antes você era um cego, uma cega. Agora você vê essas coisas, mas você tem que olhar que Deus está te capacitando para poder vencer estas coisas. Há algo maior em você, que é sua palavra. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir sua mensagem, de nos preparar, Senhor, e de saber que nós estamos numa mensagem mais clara do que dos Estados Unidos, mais revelada, porque o Senhor diz para o seu profeta não dizer nos Estados Unidos. E depois dos Estados Unidos, o Senhor diz: coma o livro e pregue a povos, reis, nações e línguas. E é isto que nós estamos fazendo nesse dia. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que meus irmãos, minhas irmãs, se aposse desse poder. Reconheça que tem uma fé superior. A fé, só de você dizer eu creio que os trovões foram revelados. Isso é fé. É fé. A fé é que diz: eu creio que os trovões foram revelados. Eu creio que o novo nome abrana. Senhor, eu sei que não há nada que possa destruir esta fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
logo meu livro. Foi este o motivo de João profetizar. A sua profecia precede o grande dia que Cristo vai voltar. E isto é perfeito, somente o eleito tem a revelação. Para crer nesta verdade e na veracidade da sua pregação, a Escritura está cumprindo, Jesus está vindo para nos arrebatar. Então eu quero ir subindo, subindo, subindo até no céu chegar. Nosso noivo está descendo, 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 ele não vai tardar. Está chegando, chegando, chegando no seu eterno lar. É o joio e o trigo, é Deus e o inimigo, a luta começou. É só terceira etapa, primeira e segunda, são coisas que passou. O trigo acredita, só crê e não hesita, não pode duvidar. O joio é teimoso, honesto e perigoso, o fogo vai queimar. A Escritura está cumprindo, Jesus está vindo para nos arrebatar. Então eu quero ir subindo, subindo, subindo até no céu chegar. O nosso noivo está descendo, 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 ele não vai tardar. A sua noiva está chegando, chegando, chegando no seu eterno lar. Campos branqueados, o tempo é passado, a ceifa chegou. O joio é atado, no fogo é lançado, em cinza se tornou. Quem mexe com o trigo, não há nenhum perigo, recebe galardão. Depois vem o ceifeiro, recolhe do celeiro os frutos de João. A Escritura está cumprindo, Jesus está vindo para nos arrebatar. Então eu quero ir subindo, subindo, subindo até no céu chegar. Nosso noivo está descendo, 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 ele não vai tardar. A sua noiva está chegando, chegando, chegando no seu eterno lar.